Luz, câmeras, indígenas em ação. Biosfera no ar pela sustentabilidade do planeta. Meu nome é Tua Runicunha Inubacu, sou da terra indígena Caxinal de Rio Maitá, aldeia São Vicente, que fica localizada no município de Tarauacá, estado do Acre. Sou um realizador e estou começando a trabalhar na edição de um filme sobre os índios isolados que tem localizado na cabeceira da minha terra indígena, na faixa de fronteira com o Brasil e Peru. Notícias dos Bravos é um projeto documentário que conta sobre a sobrevivência de um grupo de indígenas isolados. Um projeto sensível, capaz de problematizar e, mais do que isso, mostrar a visão dos índios a respeito dos parentes bravos. Este documentário só foi possível de ser realizado por conta de um projeto chamado Mauó, do Instituto Catitu. O Instituto Catitu foi criado por um grupo de mulheres com o objetivo de trabalhar aspectos, né, da cultura, projetos culturais com as comunidades indígenas, né, que tem uma demanda muito forte, por exemplo, em relação ao audiovisual, de fazer os seus próprios filmes, de criar centros de memória. Então a gente teve um tempo onde a gente formou as pessoas, os jovens, para a realização de filmes. E isso gerou, mais tarde, uma demanda também de terem na aldeia, né, acesso a todo esse material que eles produzem, mas também o que é produzido sobre eles ao longo da história, desde o contato, né, que foi em 64. Primeiro momento eu pensei que era só colocar as coisas ali e deixar, mas não era assim. A visita desses lugares me refletiu assim e mostrou o que é a realidade desses, o que ia ser nosso centro. Então isso foi muito bom, me deu a visão do trabalho que eu ia fazer. Criamos o Mauó com essa visão, né, de estar colhendo as informações que temos aqui dentro da comunidade e os que estão fora, as imagens que foram capturadas pelos fotógrafos, pesquisadores, antropólogos que um dia passaram por aqui, né? Que estão espalhados em vários museus, várias organizações por aí fora. Então isso a gente quer ter acesso dessas informações. Vídeo, captação sonora, ilustração e iniciação digital. Essa capacitação é um trabalho contínuo para a preservação dos valores e da cultura indígena. E veja bem, por eles mesmos. Elaborado na língua materna, a partir dos critérios e categorias que marcam a visão de mundo Ikipem, o Centro de Documentação tem por objetivo estimular os jovens a olharem para a sua própria língua e saberes como meio de existir, criando novos espaços para a transmissão de conhecimento e práticas culturais e possibilitando o acesso ao patrimônio cultural pelas atuais e futuras gerações. As tecnologias, as novas tecnologias e tal, elas vêm fazer uma ponte às vezes, né? Por exemplo, em relação aos jovens, a gente vê que eles têm, como todos os jovens, né? Eles têm uma atração muito forte por essa parafernália nossa, né? O que é muito, eu acho, muito natural, né? E acaba sendo uma forma, essas ferramentas, uma forma de também aproximá-los da sua própria cultura, né? De ter um olhar mais atento àquilo que está ali perto deles e que não obrigatoriamente eles estão dando muito valor, né? Eu acho que o vídeo, ele aumenta, ele tem uma capacidade de botar foco em algumas coisas, né, que são importantes para a cultura. Então, quando eles vão fazer um filme e que eles vão colher suas histórias e os conhecimentos, eles vão buscar esse conhecimento na fonte, que são as pessoas mais velhas, né? Yam tang obro menang pa akhir kimnaka menang pa kenina ada mun mulakon história wan kina mura nolemun kalau mun eret kinang manailan tupia kini si muron eret imene história eret
irang rot po história ret kini man kini murashna yutia man simna ara simna ke morone na imene kini história na kawan kina muran macina wala yang kalang won kina muran ada ruk simna wet kutot ket ponpun erit ada sinerit pasina kinang man ina kami dah ikut ponpun kini ada sinerit pasina kinang ida ngot po wa ungo bulan ole wot bulan ole ungom nole wot penole won kinom penole la liamu weret ila ngot po burat po ila ngot po imene ing chimen kopi gro china mo na wot pon china not pam denen pot ket pon imene keni. A luta das chamadas minorias por direitos é uma batalha constante, mas ainda assim tem um grupo muito específico que sofre ainda mais pela falta de acesso. Estou falando das mulheres. Portanto, gente, promover o protagonismo feminino através de uma câmera, de um processo criativo, é o objetivo do projeto Mulheres Indígenas, que você vai conhecer no próximo bloco. Elas têm se destacado nas batalhas políticas pela demarcação de terras indígenas, vêm ocupando espaços, inclusive o acadêmico, e têm que ocupar, sim, mas enfrentam machismo e misoginia. As mulheres indígenas, gente, elas querem sim falar de seus desafios, querem falar de suas dores sociais. E o Instituto Catitu assume a responsabilidade e contribui com a luta. Biosfera de volta pela sustentabilidade do planeta. Nessa relação com a nossa sociedade, os homens indígenas sempre estiveram à frente, né? Eles que passaram a falar português, então nesse processo acabou que eles se tornaram mais protagonistas, né? Então eles tiveram acesso a cursos, a formação, a intercâmbios, a viagens e tal, e as mulheres foram ficando um pouco apartadas, né, dessas oportunidades. Mas com o passar do tempo, quer dizer, a escola, esse convívio maior com a sociedade do entorno e tal, começou também a trazer novas demandas para as mulheres. Elas também querem participar, elas também querem ter mais conhecimento, elas também querem lidar melhor com a nossa sociedade, né? Meu nome é Lucio. Além disso, eu sou representante das mulheres, né? Só que eu gostei de um trabalho que nós mesmos pensamos de aprender alguma coisa, né? E aprender alguma coisa, como que vai ser o trabalho da gente. Porque sempre as mulheres que sempre fazem as coisas, eu não tenho nada... Um câmera para filmar o trabalho. Então, por isso, nós gostamos muito nós queremos mais que as pessoas aprendam para nós e existir esse trabalho. Junto com a Mari, participei de oficina de filmagem. Eu agora participei outra vez de novo, a segunda que eu estou participando, né? E estou gostando muito porque eu me interessei e eu estou aprendendo alguma coisa, algumas, não todos também, só agora que estou aprendendo algumas coisas, mexer com a câmera e fazer filmagem, mas é muito difícil para mim porque eu estou com um bebê novo, mesmo assim eu estou trabalhando, mas a minha sobrinha está cuidando. Eu cuido do meu filho e ao mesmo tempo eu fico trabalhando, né? Mas tá bom pra mim. As novas tecnologias estão aí.
e podem sim ser usadas de diversas maneiras, depende muito da proposta. Hoje nós estamos mostrando que além de serem meios de expressão, elas também são capazes de preservar uma cultura e também investir, por exemplo, na autoestima de mulheres indígenas. Elas têm um ânimo, assim, uma garra para fazer as coisas, nada é impedimento, assim, né? Elas, a primeira oficina que eu fiz, né, abria o espaço ali para as mulheres escolherem entre elas quem seriam as participantes e, para minha surpresa, né, vieram uma mais jovem, mas duas mulheres eram mães e com criança pequena no colo, né? Então, eu fiquei muito impressionada com isso, quer dizer, nada disso era impedimento, né? Isso tudo era um discurso que vinha de fora, na verdade, né? Elas não podem participar porque elas não, sei lá, não falam português, não têm interesse, não têm... estão ocupadas com outras coisas, que nada, né? As que querem, elas realmente dão um jeito. É claro que, por viverem dentro das comunidades, não dá também para fazer um trabalho que não tenha o apoio da comunidade, porque é muito difícil, né? Você precisa da colaboração das pessoas, precisa do entendimento daquilo, da importância daquilo que você está fazendo, né? Então, as mulheres enfrentam mais barreiras. Meu nome é Nathalie Poticão. Comecei a trabalhar quando eu estava com 12 anos. Faz 12 anos que eu estou trabalhando. Eu comecei a trabalhar porque eu me interessei, eu gostei. O meu pai e a minha mãe me ajudaram. Na época a câmera era VHS, uma grandona, então eu tinha que ir carregando o ombro. Que eles falavam que eu sou mulher, né? Que eu não sabia filmar bem. Não ia conseguir. Que não ia conseguir. O pessoal tem inveja, né? Falavam pra mim, quando eu chegava lá, eles falavam, ela não sabe filmar. Eu falei, tudo bem. Aí filmava só de longe. Mas agora não. Agora eu chego, entrevisto as mulheres. As mulheres são mais ligadas na Tuiú, né? Nesses dias eu queria filmar as mulheres e buscar fruta de jatobá, né? Falava, você agora... não, tem que ser na Tuiú mesmo. Aí eu falei, somos igual, não, você é homem. Tem que ser na Tuiú. A Cutia e o Macaco foi um filme inspirado em uma tradicional história do povo Kauá-Ieté. Este curta foi realizado a partir da segunda edição da oficina de formação audiovisual para mulheres indígenas no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Hinata i wero pa rejo apojiavi Perguntando para a mora que está para no Europe nanti. Mora que está para no Europe. Kusmar. Depende onde vai. Foi uma experiência ficcional, né? E elas também que escolheram esse tema. E a gente vê isso de uma forma assim, né? Foi lúdico, foi divertido e ao mesmo tempo foi muito sério, né? Todo mundo levou o trabalho muito a sério, né? Houve uma divisão de tarefas ali, teve quem ficou com a produção, quem ficou com a cenografia, a câmera, né? E a liderança mais forte ali da comunidade é quem fez a direção, né? Quem conhecia também melhor a história. Segundo a Organização das Nações Unidas, 1 em cada 3 mulheres indígenas são estupradas ao longo da vida. E a violência faz parte de uma estratégia para desmoralizar a comunidade como uma espécie de limpeza étnica. E os problemas não param por aí. O consumo de álcool, por exemplo, é um fenômeno preocupante e crescente entre as populações indígenas do país. Eu já tive a oportunidade assim, de presenciar encontros, né, de mulheres onde o tema foi esse, né? A questão
da entrada da bebida alcoólica, das drogas e o que isso ocasiona, as questões de violência e tal. E as mulheres são elas falam muito claramente o que elas pensam, né? Elas não têm papas na língua, realmente não tem. Eu acho que as mulheres, quando elas se reúnem para falar, ou quando elas são chamadas para participar de fóruns, de reuniões sobre essas temáticas, elas são muito afirmativas, assim, sabe? Elas são as que mais batem nessas questões, assim. Elas é que puxam essas questões, né? E isso eu digo independente do audiovisual, do filme e tal. E quando a gente promoveu, né, intercâmbios e tal, e que isso é filmado, elas continuam com o mesmo vigor, elas se colocam de uma forma muito forte mesmo em relação a isso. Com acesso técnico aos recursos audiovisuais, as mulheres indígenas têm a oportunidade de falar e mostrar o que pensam sobre a sua realidade. Até porque só elas podem falar do que vivem. Acontece muita briga, muita bebida, muita morte de mulher, só não de criança. Às vezes eu passo uma semana sem dar aula com medo, porque minha mãe mora nessa aldeia, eu moro aqui sozinho. Às vezes eu não consigo dormir, eu fico acordada o tempo inteiro, ou eu pego o rádio e ligo baixinho, ou eu estou lendo a noite inteira. Com medo às vezes bebe. É difícil para mim ser a única mulher que estou batalhando, brigando para ver se eu defendo as mulheres. Nós mesmos somos perseguidos, as lideranças são perseguidas pelo homem branco. Porque nós moramos dentro de uma terra, sabe? Que o homem branco quer a terra nossa, sabe? Quer que nós acabem entre nós, sabe? Acabar a cultura, sabe? E tudo. Quer acabar com nós. Nós queremos que nem era antigamente que a gente vivia, com nossa comida tradicional, nossos pajé, a festa, pescaria, pescava na flecha. Essas coisas, para mim, a cultura da gente é isso. Eu acho que existem muitos preconceitos relacionados a essa inserção dos índios no mundo contemporâneo, né? Como se usar um relógio, pegar numa câmera, vestir uma roupa ocidental, tirasse, né, a sua identidade. Eu vivo dizendo assim, se você coloca um cocá na cabeça, você não se tornou índio. Então, por que eles se tornariam não índios usando as nossas, né, as nossas coisas, né? Os povos indígenas, como qualquer outro povo ou como qualquer outro ser humano neste planeta, têm sim direito à educação, saúde, alimentação, moradia. E a pergunta que fazemos a você é: por que eles não deveriam ter? Por que ainda não têm esse direito? Pense sobre isso. Aya, 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 aya,